Bom dia a todos, a todas. Basta-me um passo para ti chegar. Talvez poderíamos servir essas palavras do cardeal Newman para pensar que às vezes se trata disso. Tudo pode começar com um passo. Um passo é suficiente para iniciar toda uma caminhada. Vocês se pensam, na verdade, uma caminhada se inicia com um passo. Um passo é suficiente para transformar uma vida. Um passo é suficiente para transformar uma existência. Um passo é suficiente para um itinerário. E hoje o que a gente quer começar, porque aquilo que está indicado na programação, já são várias temáticas que quando eu pensei, pensava ser muito breve, mas quando a gente começa a ler e preparar mais, sempre se amplia e a gente diz, é demais, então não vou conseguir apresentar tudo. Mas a ideia é justamente essa, começar um itinerário em direção a Deus. A vida humana é um crescimento que nos leva, um crescimento que deve ser colocado na direção de Deus. O que é a vida humana? Crescer em direção a Deus e, ao mesmo tempo, levar em conta todos os elementos antropológicos que intervêm nesse crescimento em direção a Deus. Então, nossa vida humana não é algo dado de uma vez por todas, né? Aí está a vida humana, tá? O bios, né? A vida biológica, ela nos é oferecida de uma vez por todas. Eu tenho a vida, então eu continuo vivendo. Mas isso me parece que é uma ideia um pouco fixista, né? A vida é um itinerário, a vida é um caminho, não pode ser de outra maneira. A vida é como um crescimento, ela deve crescer. A vida não pode ficar naquilo que é no primeiro momento. A vida humana cresce. E esse crescimento se verifica na medida que a gente vai avançando no crescimento de nossa própria humanização, mas, sobretudo, no crescimento em direção a Deus, que são dois caminhos que são exatamente concomitantes. O crescimento humano é o crescimento em direção a Deus. Não podemos ser humanos se não fazemos o outro itinerário, não podemos fazer outro itinerário negando o itinerário humano. Tem uma concomitância de itinerários. Aquilo que a gente já falou alguma vez sobre os caminhos da humanização são os caminhos da divinização do ser humano. Para divinizarmos é preciso humanizarmos e vice-versa. Então, outro dia eu estive com um grupo conversando um domingo de manhã, num lugar muito gostoso, não muito longe daqui, e eu começava falando que o cristão, aquele que acredita em Jesus Cristo, o cristão não tem esperança no futuro. E todo mundo ficava me olhando e disse, como que é isso? O cristão não tem esperança no futuro? Eu disse, sim. O cristão não é aquele que tem esperança no futuro, mas o cristão é aquele que tem esperança no invisível. É bem diferente. O cristão não tem esperança no futuro, mas ele tem esperança no invisível. Aí está a diferença. Isto é, tudo foi dado já
desde o início, desde o princípio, a gente precisa reconhecer. A verdade é que o cristão não simplesmente vive de um optimismo no futuro, as coisas serão diferentes. Eu espero que as coisas mudem, etc. Isso é uma esperança no futuro, mas essa não é a esperança cristã. A esperança cristã se joga no invisível, naquilo que ainda não conhecemos. É curioso, né, que nossa esperança esteja justamente no invisível, algo que a gente ainda não conseguiu tocar nem ver. A esperança cristã está assim. No fundo, a esperança cristã não está aqui, mas a esperança cristã é colocada em Deus, no invisível. Isso é bem diferente, bem diferente. Então, nesse caminho, a gente deve ir descobrindo diferentes elementos. Eu vou pular algumas coisas porque não quero ficar repetindo, mas eu vou abordar outros elementos, alguns que já toquei outras vezes aqui de maneira rápida, mas eu gostaria de lembrar alguns elementos nesse itinerário em direção de Deus, nessa esperança no invisível. Mas essa esperança no invisível, esse passo que é suficiente para chegar a Deus, se faz dentro de caminhos humanos. E toda a experiência espiritual e mística é feita dentro dessa caminhada humana. Então, estamos, curiosamente, nessa caminhada em direção de Deus. Se a gente usar uma metáfora do caminho, temos uma direção, mas a gente vai para cima, a gente vai para baixo, a gente vai para a esquerda, para a direita. Qual é a direção? Para usar a metáfora temporal. Diria que provavelmente a imagem que pode nos ajudar, que não vamos nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem à direita, mas a vida cristã consiste em avançar em direção do centro. Mas onde é que está o centro? Então, se trata disso, de saber onde está o centro. A gente avança em direção ao centro. Então, poderíamos falar de uma topologia espiritual. De uma topologia espiritual. Então, avançar em direção do centro. Vocês sabem que quando falamos de topologia, claro, isso vem do grego topos, né? Que quer dizer lugar. Topos é o lugar. Então, falar em topologia é só uma maneira simbólica, metafórica, de nos situarmos na vida espiritual. É uma metáfora para nos situarmos, para ficar num ponto concreto na vida espiritual. O ser humano continua sendo mistério, mas, de alguma maneira, a gente pode se aproximar desse mistério. Somos mistério, nós, o ser humano, e podemos nos aproximar deste mistério. E poderíamos dizer que a gente tem como modelos que nos ajudam a fazer essa aproximação. Temos basicamente dois modelos que alguma vez já comentei rapidamente aqui. Está o modelo mais ocidental, com aquela famosa diade corpo-alma, né? Que podemos achar um fio condutor que começa com o famoso ilemorfismo de Aristóteles, né? O espírito e a matéria, né? A matéria e a forma, né? Que o cristianismo, lamentavelmente, assumiu
através de Santo Tomás e toda a escolástica posterior. Isso posteriormente vai ser consolidado na filosofia cartesiana, né? Descartes, com aquela famosa distinção entre a realidade pensante, a res cogitans, e a realidade extensa, que seria o mundo, né? As coisas, duas realidades. Tudo isso continua, perdura, né? Continua presente, embora que tudo isso tenha sido já como transcendido, não superado, mas transcendido por todo o pensamento, toda a contribuição de Freud, né? Bom, tudo aquilo aparece através de outro olhar, né? Mas seria um modelo ocidental, né? Corpo, alma. E tem, em segundo lugar, o segundo modelo que é a perspectiva mais oriental, né? Que tem, em lugar de dois termos só, tem três. Tem uma triade: corpo, alma, espírito. Já muda, né? Corpo, alma, espírito. Que tem, curiosamente, também tem uma origem, por esses mundos gregos, isso tem uma origem platônica. Né? E muito provavelmente essa triagem corpo, alma e espírito não seja Platão o inventor daquilo, mas isso certamente procede do hinduísmo. Né? Daquele hinduísmo primordial, que é uma das religiões mais antigas da Terra. Né? E essa triagem foi como assumida posteriormente pelo neoplatonismo e pela patrística, os padres, né, da igreja, e também essa triagem será assumida pelos místicos, especialmente os místicos cristãos, os chamados místicos renanos, né, da Alemanha e a Áustria, toda essa parte contemporânea agora, né, a renana. Né. Contemporaneamente, essa tríade que aparece aí vai ser encontrada em Jung. Curiosamente, aparece contemporaneamente, a mesma coisa aparece em Jung. Então, as coisas vão sendo, não se inventam praticamente, mas são como recicladas, né? Um pouco com alguma variação, mas é interessante constatar isso, não tem mais importância aqui para olhar isso assim